Olá, povo de Deus. Vamos continuar nossa leitura da Bíblia. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Dalva. Nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos no livro 2 Reis, do Antigo Testamento. E hoje nós vamos ler capítulo 19 de 2 Reis. A predição da libertação de Jerusalém. Como que Deus livrou Jerusalém do ataque de Senaqueribe, o rei da Síria. Vamos ler, presta atenção, gente, para vocês verem que forte a oração que Ezequias fez ao Senhor. Capítulo 19. A predição da libertação de Jerusalém. Ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, pôs roupas de luto e entrou no templo do Senhor. Ele enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e os sacerdotes principais, todos vestidos com pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Antes de eu continuar, gente, eu queria agradecer as pessoas que estão se inscrevendo, que nós estávamos com 103 inscritos, agora está com 105. Cada um que inscreve, eu fico muito feliz. E principalmente as visualizações, tem muitas pessoas assistindo. Então é muito bom, gente, a gente conhecer as Escrituras, conhecer a Bíblia. Porque a Bíblia diz: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então quem não conhece as Escrituras não conhece o poder de Deus. Nós temos que conhecer. Porque as pessoas pregam, a gente vê as pregações, mas às vezes Deus fala com a gente diferente. Nós temos que conhecer as Escrituras. É importante cada um conhecer. Porque ninguém pode roubar de nós o nosso conhecimento, aquilo que Deus nos revela. Então eu agradeço vocês que estão se inscrevendo, vocês que estão compartilhando, dando like. E que continue, gente. Vamos continuar esforçando para nós lermos a Bíblia todo esse ano, se Deus quiser. Então vamos continuar. Isso aí, gente, porque... e outra coisa. Talvez muitos de vocês perderam o vídeo do dia 31 de maio. Vocês voltem lá. Porque tem poucas visualizações. Acho que só tem 13. Talvez vocês perderam essa leitura do dia 31 de maio. Você que já é inscrito, talvez você recebeu a notificação e não ouviu esse vídeo, volta lá para ouvir, porque é muito bom para você não perder os reis. Inclusive lá teve um rei que fez o que o Senhor aprova. Maravilha, hein? Porque é difícil, né? Nós achamos tantos reis aqui que fizeram o que o Senhor reprova. E lá na gravação do dia 31 de maio tinha de um rei que fez o que o Senhor aprova. Vamos prestar atenção aqui, porque o Senaqueribe, o rei da Síria, mandou um recado desaforado para o rei Ezequias, o rei de Israel, falando que o Deus dele não ia proteger ele, falou que o povo dele, com o povo do Ezequias, falando: não acredita no seu rei, hein? Ele está te enrolando, Deus não vai livrar vocês das minhas mãos. Olha como que Deus vai livrar com mão forte. Ô, gente, Deus é demais. Então, não pode fazer isso. O rei da Síria blasfemou. Então, vamos prestar atenção para a gente entender bem, ó. Vou até repetir. A predição da libertação de Jerusalém. Ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, o rei de Israel, né, gente? Pôs roupas de luto e entrou no templo do Senhor. Ele enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e os sacerdotes principais, todos vestidos com pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Quando vestiam pano de saco, gente, era sinal de humilhação, humilhando diante de Deus, não é diante do homem, não. Punha até o rei, pôs pano de saco, rasgou suas vestes, não é? Tem hora que sujam todo de cinza. Humilhar diante de Deus nós podemos, porque nós não podemos humilhar diante dos homens. Os homens é tudo carne, é tudo igual a nós mesmos. Então não tem ninguém grande. Agora Deus é grande. Todos vestidos com pano de saco ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: assim diz Ezequias: hoje é dia de angústia, de repreensão e de humilhação.
Estamos como uma mulher que está para dar à luz filhos, mas não tem forças para fazê-los nascer. Talvez o Senhor, o teu Deus, ouça todas as palavras do comandante de campo, a quem o senhor dele, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo. E que o Senhor, o teu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, suplica a Deus pelo remanescente que ainda sobrevive. Pedindo o profeta Isaías. Quando os oficiais... Isso foi o recado que o rei mandou. Quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías, este lhes disse: Digam a seu senhor que assim diz o Senhor. Ou seja, diga ao seu rei que assim diz o Senhor dos exércitos, o Senhor do céu. Não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria lançaram contra mim. Falando da parte de Deus, né, gente? Como se fosse Deus falando, ó. As blasfêmias que os servos do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu farei tomar a decisão de retornar ao seu próprio país, quando ele ouvir certa notícia, e lá o farei morrer à espada. Quando o comandante de campo soube que o rei da Síria havia partido de Laquis, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Líbina. Ora, Senaqueribe fora informado de que Tiraca, rei etíope do Egito, estava vindo lutar contra ele, de modo que mandou novamente mensageiros a Ezequias com este recado: Digam a Ezequias, rei de Judá: Não deixe que o Deus no qual você confia o engane quando diz: Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Síria. Com certeza você ouviu o que os reis da Assíria têm feito a todas as nações, como as destruíram por completo. E você haveria de livrar-se? Acaso os deuses das nações que foram destruídos por meus antepassados as livraram? Os deuses de Gozã, Arã, Rezefe e do povo de Éden, que estava em Telassar? Onde estão o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, de Rena e de Iva? Olha que reatrevido, né? O que mandou falar? Aí Ezequias orou, gente. Isso que é maravilhoso. Olha, a oração de Ezequias. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. Estendeu a carta. E Ezequias orou ao Senhor. Olha a oração de Ezequias. Senhor, Deus de Israel, que reinas em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses. Eram apenas madeira e pedra moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. A profecia de Isaías. Gente, essa oração é demais, né? Isso que é falar com Deus. Que nós aprendamos a orar como ele. A profecia de Isaías sobre a queda de Senaqueribe. Então Isaías, filho de Amós,
enviou uma mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem, a filha de Sião, o despreza e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você levantou a voz e contra quem ergueu o seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros e declarou: com carros sem conta subir aos pontos mais elevados e às inacessíveis alturas do Líbano. Derrubei os seus mais altos cedros, os seus melhores pinheiros, entrei em suas regiões mais remotas e nas suas mais densas florestas. Em terras estrangeiras cavei poços e bebi água. Ou poços, né? Sei lá. Em terras estrangeiras cavei poços e bebi água. Com as solas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Olha a Deus falando da grandeza dele. Em terras estrangeiras cavei poços e bebi água. Com as solas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Gente, Deus é grande demais, né? Para a pessoa ter coragem de fazer uma imagem e falar que é Deus. E falar que uma imagem é o Deus do impossível. Deus impossível é o Criador. Ele é. A Bíblia fala que ele mediu a terra com os palmos e as águas com a concha das mãos. Não é nessa parte, não. Vamos continuar. Vocês não percebem que há muito tempo eu já havia determinado tudo isso. Desde a antiguidade planejei o que agora faço acontecer, que você deixaria cidades fortificadas em ruínas, seus habitantes sem forças, desanimam-se envergonhados. São como pastagens, como brotos tenros e verdes, como ervas no telhado, queimadas antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está, sei quando você sai e quando retorna. E como você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfureceu, e o seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso, porei o meu anzol em seu nariz e o meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. Está falando, mandando recado para o rei Ezequias o que fazer com Senaqueribe. A você, Ezequias, darei este sinal. Neste ano, vocês comerão do que crescer por si. Olha só. E no próximo, o que daquilo brotar. Olha só. Neste ano, vocês comerão do que crescer por si, daquilo que nascer sozinho. E no próximo ano, o que daquilo brotar. O que sobrar e o que brotar. Mas no terceiro ano, semeiem e colham. Plantem vinhas e comam o seu fruto. Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá sobreviverá. Lançará raízes na terra e se encherão de frutos os seus ramos. De Jerusalém sairão sobreviventes e o remanescente do monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos o executará. Portanto, assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria: ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei, por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Olha, gente, olha como que a promessa de Deus vem desde as gerações passadas, desde Davi.
por amor de Davi. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu. Olha só, presta atenção. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Assíria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. Aí Deus falou que ele ia voltar para a terra dele. Voltou. Rei atrevido, blasfemando contra o Senhor, gente. Quem blasfemar contra o Senhor se dá mal. No livro de Jó ele fala assim: não há alguém que contendeu com Deus e teve paz. Quem falar contra o reino de Deus, quem falar contra a obra de Deus, só se dá mal. Porque a obra de Deus é dele. Não é nossa, não, nós apenas obedecemos. É o Senhor que manda. É o Senhor que é nosso general. Continuando. Certo dia, enquanto ele estava adorando no templo de seu deus Nisroque, o deus pagão dele lá, a estátua, né, o Baal. Certo dia, quando ele estava, falando do rei da Síria, certo dia, enquanto ele estava adorando no templo de seu Deus, Deus com D minúsculo, né, gente? Porque não é Deus mesmo. Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer mataram-no à espada e fugiram para a terra de Ararat. Seu filho Esarhadon foi o seu sucessor. Olha só, esse deu tão mal que os filhos dele mataram ele. Gente, ai daquele que cair na mão do Deus vivo, né? A Bíblia fala isso. Ai daquele que cair na mão do Deus vivo. Pensa que Deus está de brincadeira, gente? Você acreditando que Deus existe ou não, ele existe. Não vai mudar, não. Você pode não acreditar que ele existe, mas ele existe. E aí? Então, quem blasfema contra ele só se dá mal. Quem faz pouco no Senhor dos Exércitos, o Senhor da Glória, o Deus Criador, o único Deus. Porque esse resto que o povo faz aí, tudo é resto. Não existe outro Deus, não. Deus é só o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é um só. Isso eu aprendi certo, viu, na religião que eu tinha. Que é uma trindade, e é um só. Tinha até uma pergunta assim, quando eu fazia catecismo. Quantos Deus há? Quantos Deus há? A gente respondia assim: há um só Deus, não pode haver mais do que um. Olha, bacana, né? E a resposta foi certa. Realmente, há um só Deus. Mas para que tanto de ídolo então que o povo inventava? E a gente acreditava, né? Igual bobo. Mas tudo bem. Importante que chegou a vez da minha libertação, o Senhor me socorreu, me tirou de onde que eu estava, da cegueira espiritual. Vamos ler capítulo 20? Será que vai dar tempo? Deixa eu ver se é grande. Não, não é grande não. Vai dar para ler. Ai, gente, isso aqui também é tremendo, ó. Capítulo 20. A doença de Ezequias. Olha para vocês verem. Olha como Deus ouve a oração de Ezequias. Ouviu aquela vez, quando Senaqueribe, e ouviu de novo agora. Ó. Porque aquele que anda com Deus, que faz o que o Senhor aprova, Deus anda com ele também. Deus ouve as orações dele. Porque aquele que não anda com Deus, né, que faz coisa errada, Deus não ouve a oração dele. Às vezes pode até ouvir um pedido de socorro. Quando tiver um aperto mesmo, sem lembrar de pedir a Deus, Deus socorre. Mas Ezequias não, Ezequias tinha intimidade com Deus. Olha aqui o que aconteceu. A doença de Ezequias é o rei, né? O rei de Israel. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Que recado, hein, gente? O cara tá quase morto e recebe um recado de Deus, desse aí. Mas tudo bem, né? Deus é sempre bom e dá oportunidade. Pelo menos o cara podia pôr a casa dele em ordem, né? Arrepender, né? Despedir da família. É bacana, né? Porque ninguém sabe a hora que vai morrer. Esse aí ficou sabendo. Mas mesmo assim ele reagiu, olha. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor.
Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. A gente não estava preparado para morrer ainda. Vai ver que tinha muitos projetos, muita coisa para fazer ainda no reinado dele. Então Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, o pátio lá do palácio, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Oh, glória a Deus, hein? Como é bom quando Deus ouve a oração da gente. Glória a Deus. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias, você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E livrarei você e essa cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías. Sabe por que Deus falou isso, gente? Defenderei essa cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Porque tudo é de Deus, gente. Nós somos vulneráveis. Se Deus não nos ajudar, nós morremos mesmo. A gente morre até de bobeira. Morre de gripe. Se Deus não pôr a mão, se nós estamos de pé, é porque o Senhor nos sustenta. E ele falou, defenderei essa cidade por causa de mim mesmo. Porque sou eu que posso. E também do meu servo Davi, que eu prometi para ele, que defenderia essa geração. Então disse Isaías, preparem um emplastro de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera. E ele se recuperou. Olha só, Deus mesmo deu essa ideia para ele. Para ele mandar preparar um emplastro. É claro que não é um emplastro que curou. Foi Deus. Deus falou que ia curar, curou. Deus deve ter falado para ele, manda preparar um emplastro de figos. E eles o fizeram e o aplicaram na úlcera. E ele se recuperou. Deus é bom demais. Oh, maravilha. Vamos continuar. Ezequias havia perguntado a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu, o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este. Você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Olha só, gente. Olha só, ele pediu um sinal para o profeta Isaías. Falou, que sinal que Deus vai me dar que me cura? Que me curou, que daqui 3 dias eu vou subir no templo. Ele falou assim, o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este. Você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias, como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. Olha só, gente. Já que ele esperava um sinal, falou assim, então eu vou pedir uma coisa mais difícil. Como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 graus que havia descido na escadaria de Acás. Vamos continuar para a gente acabar esse capítulo hoje. Mensageiros da Babilônia. Naquela época, o rei da Babilônia, Merodach-Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhes tudo o que havia em seus armazéns. A prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo, o seu arsenal e tudo o que havia em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou, o que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu, de uma terra distante, vieram da Babilônia. O profeta perguntou, o que eles viram em seu palácio?
disse Ezequias: viram tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Olha só, gente, se deu mal, vai se dar mal, olha. Que eu já conheço essa passagem. Os homens eram estranhos, vêm de longe. Para que eu vou mostrar tudo? Para gente estranha. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Olha só, gente. Foi mostrar tudo para os estranhos, hein? Hoje o pessoal fica mostrando tudo na internet, será que é certo? Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Você sabe o que é eunucos? Eunucos são, naquela época, eles castravam os homens que ia fazer dele eunucos. Eles eram castrados e eles trabalhavam para a rainha no palácio, para as princesas, para as rainhas. Mas não era um homem normal, eles castravam eles. Olha só, os descendentes dele iam passar por isso. Respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante sua vida haveria paz e segurança. Pelo menos durante sua vida haveria paz e segurança, né? Mas e o futuro? Os descendentes dele seriam levados como escravos e se tornariam eunucos. Isso que é o problema, né? Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias, todas as suas realizações, inclusive a construção do açude e do túnel que canalizou a água para a cidade, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Ezequias descansou com seus antepassados e seu filho Manassés foi o seu sucessor. Então, gente, vocês viram aí o milagre, né? Viram como o rei Ezequias era... O rei Ezequias era um homem de fé, andava com Deus, ele apegou-se ao Senhor. E Deus ouvia a oração dele. Isso é maravilhoso, viu, gente? Assim que nós temos que fazer. Ah, Dalva, isso é no tempo passado, agora está melhor ainda. Porque agora Jesus veio, agora Jesus nos deu o Espírito Santo. Porque Jesus, quando ele morreu e ressuscitou, ele falou assim: eu vou subir para o Pai, eu vou voltar para o Pai, depois que ele ressuscitou. Mas eu enviarei o Consolador. Vocês não ficarão órfãos. Eu enviarei o Consolador. Ele ficará com vocês. E ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, gente, hoje nós temos o Espírito Santo. Mas só as pessoas que creem em Jesus que têm, viu, gente? Só as pessoas que aceitou Jesus como o único Senhor e Salvador. Aí o Espírito Santo te ensina as coisas, te ajuda a caminhar. A te livrar das idolatrias, a te livrar das coisas erradas que você faz, a te livrar dos seus pecados, a te fazer uma pessoa forte, para que você possa vencer, né, a fraqueza de pecar. Meus queridos, vou terminar o vídeo, que o celular está quase desligando. Continue conosco, ouvindo a Bíblia, né, aprendendo a palavra de Deus, porque cada dia a gente aprende mais. Deus que abençoe, fique com Deus, a paz seja com todos vocês, com as suas famílias, em nome de Jesus. Amém? E até amanhã, se Deus quiser.